Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos, já é a quarta semana, que nós estamos a quarta semana falando sobre o Pai, a mudança de visão que nós precisamos entender, permitir viver essa visão nele, e não uma visão humana, mas caminhar conforme a direção dele, o olhar nele, o valor que nós temos, porque somos criação dele, somos filhos amados dele, gerado por ele, pelo Pai, pelo Filho e pelo seu Espírito, onde todo conhecimento, tudo o que ele planejou em cada um de nós, na sua particularidade, no seu indivíduo, foi derramado sobre nós. Cada um tem uma particularidade, algo especial que Deus confiou e que Deus colocou. E essa é a identidade que nós temos nele. Então, o Espírito Santo e o Senhor, nosso amado Senhor Jesus, Ele quer que a nossa caminhada seja uma caminhada nele, e não em pessoas, e não em nós mesmos, e não no egocentrismo, e não visando ao redor, mas visando o que Ele tem para nós. E o Senhor disse para mim que nós precisamos mudar muitas coisas, como se é vivido, e a igreja precisa entrar nessa atmosfera de visão, caminhando por meio da visão dele. E essa mudança de visão requer abrir mão de muitas coisas que está em nós, coisas que nós nos apegamos, como se fosse parte da gente, e são ações que, na verdade, nos prejudicam e impedem de caminhar segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é âncora, ela é vida, a palavra de Deus é a voz de Jesus, a palavra de Deus é Jesus, amém? Então, em Apocalipse, capítulo 1, eu quero ler ele. Nós vamos ler ele até o versículo 17. Amém? A revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. Olha essa parte aqui que fala. Nos libertou dos nossos, mais alto, nos libertou dos nossos, e nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. Amém? Toda a honra é dada a Ele. Amém? Eis, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, o irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada
Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi através de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. A voz era como o som de muitas. A voz era como o som de muitas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Ao vê-lo, cai aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Marianinha está rindo por causa da resposta de ontem no Move. Lembrei de você hoje de manhã, Marianinha. É que ontem teve aqui muito legal, foi o tempo aqui do Move, Ministério de Jovens, Juniores, Adolescentes, e teve uma pergunta e a Marianinha deu essa resposta está em Apocalipse. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, conforme o Senhor tem me dado a graça nesta manhã, trago a Tua palavra, removendo toda ação contrária do Teu Espírito, todo espírito peçonhento, mentiroso, enganador, que quer atacar a mente, os sentidos e o coração dos Teus filhos. Hoje, pela autoridade que Tu me concedestes, e por meio do Teu nome, ordeno agora que saia da mente das pessoas, do sentido das pessoas, do coração das pessoas, toda ação contrária de Jesus vai saindo agora, porque nós não aceitamos mais neste lugar qualquer voz que não seja a Tua voz habitando nesta casa, em cada vida, em cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amém? Vou abrir aqui, sou um pouco atrapalhada, só um pouquinho. Abre para mim aqui, pastorinha Fátima, por favor. Sou capaz de derrubar tudo aqui, ó. Muito bem. Eu não vou entrar no livro de Apocalipse, no contexto da revelação, do que está representando esta tremenda palavra. E o que ela representa, o que ela representou naqueles dias e o que ela representa nos dias de hoje. Amém? Mas eu quero trazer aqui de João, o apóstolo João. O apóstolo João se encontrava onde, igreja? Eu quero te ouvir. Aonde se encontrava o apóstolo João? Aonde? Na ilha de Patmos. Ali ele estava de férias? Não.
Ele estava vivendo o quê na ilha de Patmos? Ele estava preso. Não é verdade? Ele estava preso. Como se ele fosse um criminoso. Como se ele fosse um criminoso. Um homem que é reconhecido diante de todos os apóstolos, né? Um chamado lindo de amor. Um homem que era alinhado lado a lado com Jesus. O amigo, o fiel, o amoroso, aquele que deitava no ombro de Jesus. Era aquele que pôde escrever e relatar de forma imensurável o tempo em que Jesus se encontrava entre ele e o Pai. Jesus pôde desenhar com as palavras a expressão mais bela do livro de João, o que representava a vida de Jesus com o Pai, e a visão tão nobre, tão perfeita, tão limpa a respeito de Jesus e o Pai. Se nós olharmos para os outros três evangelhos não partilhou dessa maneira. Mas João pôde expressar. Por que ele pôde expressar e os demais não? Porque João tinha uma visão limpa em Deus. A visão de João não era uma visão contaminada por pensamentos das pessoas ao seu redor. Eu vou dar um exemplo. Alguém chega em mim, me fala de alguém para mim. E eu já passo a ter uma visão daquela pessoa sem eu conhecê-la direito. Mas, pela pessoa que está ao meu lado, e não é qualquer pessoa que fica ao meu lado, nós temos que entender isso. Quem é a pessoa que fica ao seu lado? Quem era a pessoa que ficava do lado de Jesus? Quem era a pessoa que ficava ao lado de João? Os apóstolos os discípulos chegavam até João para falar com João, para que João perguntasse a Jesus. Porque João tinha uma proximidade muito plena, única com ele. Então, quem é que você tem colocado ao seu lado para ouvir? João, ele olhava para Jesus, ele olhava para o Pai. Nós vemos aqui, duas coisas foram marcantes para mim. Ao ler este texto de Apocalipse, que me saltou, que é algo que a gente já tem o conhecimento, que a palavra de Deus fala que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nós sabemos disso, nós falamos, tem até um cântico que fala sobre isso. Mas quando a gente fala que Ele é o alfa, é o ômega, representa, quando a gente estuda a teologia, você passa a entender, pelo conhecimento da palavra, que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega é a última. Representa o vasto conhecimento de Deus, desde o início do alfabeto até o fim. Se você olhar todo o alfabeto, consoante, a vogal, quanto conhecimento literário sai da primeira letra até a última. Aqui representa
o conhecimento vasto de Deus pela humanidade, pelas Escrituras, pela ciência, por tudo. A nossa mente limitada, enrijecida, tem limitado esse vasto conhecimento de quem é o Pai, de quem é Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus fala que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Mas, se olharmos para João, eu vou falar de João para que você consiga se ver. João vivendo tudo que ele viveu, caminhou do lado de quem ele caminhou, se encontrando preso, na condição em que ele estava naquela ilha. Imagina aquela ilha deplorável, uma ilha de prisão. Lá era colocado os piores, e ele estava no meio deles. Naquele local, João, ele fala que ele ouve a voz de Deus naquele local. Ele olha João, ele pega e fala, no versículo 9, eu sou João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele perseverava. O que é o perseverar? Nem por amor de outro. Então, eu como cristão, que vivemos a palavra, eu tenho que amar a todos. A todos. Eu não posso ter sentimento contra ninguém. Eu não posso ter ferida contra ninguém. Mas o diabo, o que o diabo faz? O diabo enterra esse sentimento em você. E ele sabe que o ser humano tem um grande problema: a autocomiseração, a autopiedade das suas dores, das suas lamentações, dos seus problemas, lambendo aqueles que te ofenderam, lambendo as vozes que você ouviu da ofensa, lambendo a voz do que você ouviu daquele que te feriu, daquele que te falou. Continuamos sendo meninos, adolescentes, não meninos, porque o menino, uma criança, ela é inocente à maldade, mas quando entra no período da adolescência, a juventude, a maldade, os sentimentos começam a florar de uma forma terrível dentro de nós. A autocomiseração, ela traz uma codependência de uma voz que você precisa ouvir, de um homem, de uma mulher te pedir perdão. Você não tem que ouvir um homem, uma mulher te pedir perdão. Você tem que ir até a cruz e entregar as tuas dores e tratar o teu coração para não mais ser tocado por alguém que te feriu. Porque a voz que você tem que ouvir é a voz dele. Eu falo para o Senhor, eu não quero pastorear uma igreja que dependa da minha voz, que dependa de que eu chegue em alguém e peça perdão, porque eu não sou ninguém, eu sou que nem você, eu sou carne que nem você, eu sou osso que nem você, eu tenho sangue que nem você, nem você tem que querer o mesmo. A igreja do Senhor tem caminhado com uma igreja fraca nessa área. Fraca. Vivendo um período raso do que é a graça. Um período pobre do que é a graça. Não diminua o poder da graça. Não diminua o senso da sua responsabilidade e consciência. Não diminua.
Por que estou sendo firme nessa questão? Porque você mesmo tem se ferido, você mesmo tem se paralisado, você mesmo tem se estacionado, você tem que ir para o alto, você tem que ouvir a voz. João não olhou o que ele estava vivendo, João olhou a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, e ele fala que a voz de Deus é como um trovão, a voz de Deus, ela é como um som de muitas águas, é uma voz forte, suave, mas precisa, não se quebra, tem poder, ela é absoluta, ela reina, ela constrói, ela edifica. Como Ele vai construir em nós, como Ele vai construir em você, como Ele vai construir em mim, se nós não permitirmos ouvir a sua voz. Nós estamos ouvindo as vozes aqui embaixo. E ficamos presos, ficamos naquela lamentação. Ficamos na lamentação, passa-se anos, aquilo fica, aquela dor fica, aquela voz fica, aquela situação fica, tudo fica. Você não conhece a graça. Você não conhece a graça. A graça é transformação. Desliga o celular. Que o teu celular não seja um celular de ouvir comentário dos outros. Do que falaram a seu respeito, a respeito do seu trabalho. O celular tem que ser um instrumento para orar pelo próximo. E para ajudar. Essa desconstrução não é fácil. Porque automático, nós caminhamos num lugar onde existe o campo físico e nós não entendemos o campo espiritual. Mas a voz de Deus, ela é espiritual. Tudo nasceu primeiro no espiritual e foi gerado no físico. Tudo nasce lá. Tudo nasce lá. Queremos matar até a voz do Espírito Santo na casa do Senhor. Queremos matar o profético. O profético, que é a revelação. O profético não é isso que me te digo, não. O profético é a revelação das coisas futuras, das coisas que Deus quer fazer e que Ele quer mudar e construir. Então, aquilo que está morto, eu profetizo pela palavra e gero vida. Então, eu declaro que esta nação será uma nação bendita, em nome de Jesus, independente do governo que estiver, será bendita. Mas eu não posso permitir um governo que quer matar quem é Jesus em nosso meio. Gera vida por meio dele. Estou falando governo porque é a autoridade desta nação. Mas acima da autoridade humana está a divina. Então, quem você tem colocado acima de qualquer autoridade? Quem? É a divina. O diabo sabe que muitos são adolescentes, ainda jovens espirituais. Que fica conectados a vozes e não a voz de Deus. A velocidade que Deus está mudando muito a minha vida, a vida do pastor Luiz, é muito rápido. Mas a igreja não está conseguindo acompanhar, porque a igreja está aqui, ó, nessa voz aqui. É hora de conhecermos Jesus. É hora de conhecermos a graça.
É hora de conhecermos o Pai e viver. Viver. Jesus olha para este homem e traz uma revelação. E ele adverte no livro de Apocalipse que nada pode ser mudado porque é uma maldição. Imagina ele dando essa revelação nos dias de hoje, com tantas vozes. Misericórdia. Com a internet a todo vapor. Misericórdia. Se isolar nele não é se isolar das pessoas. João não estava isolado de pessoas, mas ele sabia a sua mente e o seu interior se isolar nele, para ouvir a voz dele. Se você ouvisse mais a voz de Deus, você não pensaria mal do próximo. Se você ouvisse mais a voz de Deus, você não interpretaria tão mal as coisas. Se você ouvisse mais a voz de Deus, você entenderia que o seu valor é tão grande diante de Deus, e que Ele te chamou com um imenso propósito para você se diminuir tanto a esse nível de ouvir outras vozes. Então, quando você não se vê e não se valoriza, é porque você tem se diminuído. Você tem dado a importância a pessoas. A tua importância maior é Ele. Quarta-feira foi uma ministração poderosa para a liderança. Foi um divisor de águas. Quem veio, saiu daqui. Testemunhos e testemunho de coisas que o Espírito Santo foi quebrando no interior. Coisas que nem imaginávamos. Algo tão poderoso aconteceu aqui. E muitos foram passando para outros que aqui não estavam. E Deus já começou a trabalhar com essas outras pessoas que aqui não estavam. Nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos permitir esse trabalhar, porque o que você tem para viver é para viver em vida. É viver em vida, você não vai ter outra chance. Você nasceu, você morreu, não existe a encarnação. É para você viver aqui. Põe o inimigo para fora. Você conhece a palavra. A palavra não fala que você deve ouvir o que os outros falam, o que os outros pensam, as chateações dos outros com os outros. A palavra de Deus fala que você tem que ouvir a sua voz. Você tem que ouvir os seus ensinamentos pela própria palavra. Mas é como ruminando ali ao seu redor, ali, ó. Você entendeu? Você já viu o cachorro querendo correr atrás do rabo? Seu próprio rabo, ele fica assim, ó, rodando. E ele quer morder o seu próprio rabo. Ele mesmo se fere, ele mesmo quer se morder, ele mesmo quer pegar o seu rabo. Você já viu? É a visão que o Espírito Santo está me dando aqui. Muitos estão assim, ó. Me perdoa por eu falar dessa maneira. Mas você precisa sair da condição. Deus está levantando um povo que precisa fazer parte do seu reino. Precisa transpassar na vida dos outros a verdade da sua palavra. Uma vida de transparência, uma vida idônea, uma vida de olhar olho no olho, sem marca, sem mentira. Expressando a verdade do mais profundo do seu coração, do seu entendimento, sem falácias,
sem imaginar coisas. Vamos parar de imaginar coisas. Mas, pastor, é fato, a pessoa falou, é fato. Sai do fato, vai para o alto. Sai do raso, vai para o alto. Avança, avança. Os discípulos avançavam. Olha para esse homem de Deus. Olha para esse homem. Ele tinha tudo para lamber a sua dor naquela ilha. Ele tinha tudo para se lamentar naquela ilha. Ele tinha tudo para falar, estou desistindo. Mas esse homem sabia o que ele era em Deus e o que Deus era nele. De todos os discípulos, ele foi o que mais tempo de idade viveu. Mais tempo de vida ele viveu. Porque ele entendia uma profundidade muito maior, não que os outros não viviam, mas ele vivia. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos no próprio versículo que ele fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Abre em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu quero falar algo para você. Quando você lê esse texto, e você vê lá os 4 seres viventes, não parando, proclamando, você começa a imaginar um povo que parecia que não tinha consciência, que não tinha nada. Não, é que a santidade de Deus, a presença de Deus nos envolve de tamanha ação, que você não consegue outra coisa a não ser desejar a paz que está nele, o amor que está nele, a presença que está nele. Os seus olhos se abrem com a plenitude da sua criação, do que a criação representa. Você entra nessa atmosfera de vida, e você quer fazer parte daquilo, você quer silenciar ao seu redor, porque você quer ouvir a sua voz, você quer ouvir o som, você quer ouvir o seu cheiro, você quer ser tocado, impactado por esta presença dele. Isso é conhecer o Pai, isso é estar no Pai. Eu não quero estar no meio de outras coisas, eu quero estar no Pai. Não que você não vá viver em outras coisas, não que você não vá viver com pessoas, mas você não vai querer mais ter ao seu lado pessoas que não querem ter mudança de vida, que querem viver como um cachorro atrás do seu rabo, se ferindo e ferindo ao redor. É hora da igreja derrubar as correntes que te encantam com a autopiedade e a autocomiseração dos outros. A autocomiseração, ela traz um encantamento. Ela amarra a pessoa. E ela faz a pessoa que está ao redor: eu vou lamber a dor. E o outro fica lamentando-se com a dor. A obra de Deus não é lamentação. A obra de Deus é poder, é vida, transformação. O que gera em você a criação de Deus, ela não para de criar. Ela não para. E o que está sendo criado? É a semente podre, a raiz podre, é o fruto podre? Ou é a semente de vida? É a árvore frutífera? O verme não vai na fruta podre.
O verme não vai na fruta boa, ele vai na fruta podre. A fruta vencida, que não tem nada para dar. Reconhece o que está em você. Enquanto você não reconhecer, você não tem mudança de visão. Enquanto você não reconhecer, você não tem a mudança da visão certa. A autocomiseração prende pessoas. As pessoas não conseguem caminhar por si só. Ela tem que ter alguém ali, tudo ali. Nós caminhamos ali. Eu caminho com pessoas, mas eu tenho a minha individualidade. Eu tenho o meu marido, somos uma só carne, mas ele tem a sua individualidade e eu tenho a minha. Isso é identidade. Não, eu preciso falar para alguém o que eu estou sentindo, eu vou ligar, não, você tem que falar, é para ele que você descarrega a sua dor, é para ele que você abre o seu coração, é para ele que você entrega a sua tristeza e fala, cura-me com teu bálsamo, cura-me, cura as minhas feridas, cura-me, Senhor, e me leva agora a caminhar por ti. Quando alguém vier te falar alguma coisa, você não quer nem mais tocar esse assunto, porque esse assunto já passou na sua vida, você já foi curado. Você já foi, acelera o processo. Isso é acelerar processos. Acelera o processo na sua vida. Isso é acelerar processo. Mas não, existe um lodo de chateação. É um lodo que fede, um lodo que está fedendo dentro da sua casa, dentro da sua vida. Há um lodo, sai do lodo que fede. É aquela água parada, verde, fede. A água parada morre. Traz doença. A água que flui do Espírito Santo vivifica, transforma. E é tempo de você se levantar nas águas que vêm do trono, as águas que vêm do trono, pois a voz de Deus, ela é reconhecida no som de muitas águas. É as águas que fluem do trono, as águas de Deus, ela vem para te limpar, tirar da contaminação. O diabo vem para trazer a frustração ministerial, a frustração local, a frustração profissional, a frustração familiar. Trabalha. Podem vir 5 dedos te apontando, não te afeta, porque você sabe o que você é nele. Você sabe quem você é nele. Você me entende? Sai do calabouço, o Espírito Santo manda falar. Tem gente aqui no calabouço, nós vamos abrir essas portas e te remover desse calabouço que você mesmo permitiu, mas claro, você não tinha esse conhecimento. Você não sabia dessa verdade, mas hoje esta verdade está sendo dita para você, para que os teus olhos abram. Tem pessoas que usam a expressão de quem vai avançando são pessoas fortes. Não é pessoas fortes, mas são pessoas que entenderam o que é a graça e decidiu viver nele. Porque essas pessoas fortes também sofrem, essas pessoas fortes também são de carne e osso, essas pessoas fortes também sangram, essas pessoas fortes também choram. Mas entendeu a graça e decidiu não olhar para esta água cheia de sujeira e decidiu avançar. Essas pessoas fortes também ouvem muitos ataques, mentira, calúnia, mas decidiu olhar para o alto e avançar. Você precisa viver a graça. Mudança de visão. Para de usar suas orações com palavras de peso. Senhor, põe a mão sobre aquele que falou isso para mim. Põe a mão sobre aquele que me ofendeu. Para. Então você não conhece a graça. Você não conhece a graça.
Você está usando o reino de Deus nisso aqui raso. O reino de Deus é aqui. Enquanto você está olhando aqui, aquela água parada, e você está na água parada, o diabo está matando a nossa nação. E como igreja não estamos preparados. Não estamos preparados como igreja. Evolui como pessoa, evolui. Sai. Evolui como pessoa. Sai. O Espírito Santo falou para mim essa semana que tem pessoas que o trabalho age como se fosse na sua casa. Por isso que perde emprego. Você está ali como um profissional, não para falar de fulano, de ciclano, não para fazer roda, não para fazer fofoca, não para trazer os seus problemas da sua casa. Ali você não foi contratado de forma pessoal, você foi contratado de forma profissional. O cristão tem sido uma vergonha no campo de trabalho. Você está lá para exercer aquilo que você estudou, aquilo que você tem habilidade. Ponto. Não está ali para falar nem de um nem de outro. Para fazer o seu trabalho. Faça o seu trabalho e você será honrado. Mas não. Há uma sede de chamar a atenção. Há uma sede de lamentar. É uma sede de compaixão. Uma sede das pessoas terem dó. A diferença daquele que tem um espírito de compaixão. O que tem um espírito de compaixão, ele ora, chora para que aquela pessoa saia da condição. Ele não lambe a ferida e nem faz parte dela. Aquele que tem o espírito da piedade, ele se junta com a pessoa, lambe a ferida e ajuda a fazer tumulto. João poderia ser aquele homem de Deus, aquele homem lá, para lamber a ferida juntos de todos os prisioneiros ali e lamentar. Cadê meu Deus que me deixou aqui? Eu era assim com ele. Eu conheci ele no íntimo. Eu botava minha cabeça no colo dele, nos braços dele. Como ele me deixou estar nessa condição? Os discípulos, todos os apóstolos podiam te dizer isso. Não importava o que eles viviam. Não importava o que se vivia, você não olha o que você vive, porque você vive nele, e o que está nele está em você, e você passa a viver nele, caminhar nele em todas as condições. Você está me entendendo a diferença da mudança de visão que precisamos ter? Abre toda a visão que você não está conseguindo. Há um tempo atrás nós estávamos aqui, os pastores, e o Espírito Santo falou ao meu coração, temos derramado 5 ministérios. Mas por que as pessoas não conseguem exercer os 5 ministérios? Porque elas não estão preparadas, não porque Deus não deu, Deus derramou, mas não se está preparado para viver os 5 ministérios. E nós vamos começar a liberar os 5 ministérios, com todo o poder na graça do nosso Deus. Mas você tem que estar preparado para viver. Como vai ser o profeta se você está contaminado? Eu não vou ouvir voz contaminada. Eu não vou ouvir voz contaminada. Eu não vou ouvir voz que dentro da pessoa está cheia de dor. Eu não vou ouvir essa voz. Eu vou ouvir a voz daquele que teme a Deus e vive a graça segundo a tua perfeita palavra. Como é que eu vou ouvir o mestre, aquele que ensina? Se aquele que ensina não vive os ensinamentos no próximo, na sua casa, na sua família. Então tem tanta coisa para ser trabalhado em nós. Eu me incluo nisso. Eu estou num processo. E eu não tenho vergonha de falar que eu estou. E você? Você tem vergonha de falar?
Coloque-se em pé. Quero aqui o grupo de louvor. Me perdoa pela firmeza dessa palavra, dureza. Eu vou subindo nesse altar. Eu levanto cedo, em torno de 5, 6 horas da manhã, e começo a estar no Senhor. Eu vou diluindo todo pensamento meu, todo sentimento para subir conforme aquilo que Ele quer falar. Eu percebi dentro de mim, esta manhã eu falava para o meu esposo, uma sede incessante de ver a igreja transformada. Uma sede incessante de ver os milagres de Deus sendo manifestos na vida de cada um. Uma sede incessante. Eu quero sentar e ver você sendo usado por Deus. Eu quero ver. Porque as coisas de Deus, quando nós vemos, meu Deus, como elas nos preenchem. Como ela nos preenche. E há uma sede inesgotável nessa área. Por isso que muitas vezes eu não consigo ficar quieta. Eu tento ficar, mas o Espírito Santo não permite eu ficar quieta. Ele não permite. Ele me leva a falar. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta manhã